Olá, Adriana, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Precisamos colocar o fundo de tela, né? É o background, né? Deixa eu ver aqui como Bom dia, bom dia. Estão me Bom ouvindo? dia. Ah, sim, Bom dia, Felipe. Estamos sim. Bom dia.
pessoal. Dentro de 1 minuto a gente dá início. Bom dia, pessoal. Acho que acredito que deu a nossa hora de dar início às atividades. Primeiramente, né, gostaria de agradecer a presença de todos os autores dos 3 trabalhos que iremos apresentar hoje na sessão. Gostaria também de me apresentar. Meu nome é Alessandro Carlos da Silva Júnior, sou doutorando em administração pela Universidade Federal de Viçosa e vou estar atuando como moderador dessa sessão e contando também com a parceria da Adriana de Castro Pires. Se você quiser se apresentar rapidinho, Adriana, por gentileza. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Adriana, eu sou doutoranda da Universidade 9 de Julho, estou na área de inovação, e foi um prazer ter acesso aos trabalhos de vocês e vamos às apresentações. O primeiro artigo é Wilton e Mário. Wilton Vicente Gonçalves da Cruz, da UFSCar, e Mário Sacomano Neto, da UFSCar. O Mário, não sei se o Mário, não estou vendo o Mário, você quer se apresentar, Wilton? Quer? Bom dia. O Mário não vai estar, o Mário provavelmente não vai estar presente. Beleza. Eu sou doutorando da UFSCar no campus de São Carlos, sou orientando do professor Mário Sacomano Neto. Eu estou no 2º ano do doutorado e, apesar do estudo da minha área de estudo ser uma coisa oposta à financiarização, eu desenvolvi esse artigo numa disciplina da universidade. Eu fiz mestrado na própria UFSCar na engenharia de produção e sou bacharel em ciência da computação na própria UFSCar em São Carlos também. Tá ótimo. Eu vou compartilhar a tela, então, para compartilhar o vídeo, tá? Ok. Só para ter certeza, todos estão escutando? Tá tudo certo? Posso seguir, Alessandro? Compartilhou o áudio também? Compartilhou sim, Adriano, tá tranquilo, pode prosseguir. Adriana, no começo estava pegando o som, só que agora não está passando para nós. Acho que talvez. Realmente Não não tá? estamos ouvindo. Eu vou mudar de tela.
Tá ótimo. Estão vendo? Tá vendo Sim, a estamos tela? vendo, sim. Vamos ver se libera agora o som. O som ainda não está vindo para nós. Ah, Tá ok? Consegue? ainda não ouvimos. Não, ainda não. Eu vou compartilhar novamente, então, tá? Às vezes é no compartilhamento. Tá passando já. Continuamos ainda não ouvindo. Você gostaria que eu tentasse aqui também, para ver se algum tipo de... Tenta então, porque eu fiz o teste, tá? Você viu, tava funcionando. Por algum motivo ele tá bloqueando. Deixa eu fazer uma. Meu nome é Wilton. O título desse artigo é Ecossistema de Inovação de São Carlos, uma revisão Compartilhou agora? sistemática da literatura. Agora sim. O autor principal e o Mário Sacomano Neto é o segundo autor. Aqui uma introdução rápida, uma definição de ecossistema de inovação, é que ele modela a dinâmica econômica e as relações complexas que são formadas entre atores ou entidades, cujo objetivo funcional é permitir o desenvolvimento e inovação tecnológica. A inovação também é um ativo estratégico que está ligado com o desenvolvimento socioeconômico regional e nacional. O Brasil, especificamente, ele investe em ecossistemas de inovação como opção estratégica para o seu desenvolvimento socioeconômico, como forma de inserção na economia globalizada do conhecimento. São Carlos, especificamente, é uma cidade que se destaca justamente por ser relevante no polo de inovação tecnológica no Brasil. Portanto, o objetivo desse artigo é compreender o estado da arte e da literatura, abordando o ecossistema de inovação de São Carlos, bem como gerar proposições e possibilidade de avanço na literatura a partir de gaps identificados. Especificamente, esse trabalho propõe uma revisão sistemática da literatura em duas grandes etapas. Uma primeira é uma análise bibliométrica, e uma segunda é identificar unidades de análise dos principais polos teóricos. Primeiro, os dois grandes polos teóricos, rapidamente. O primeiro é ecossistemas de empreendedorismo e inovação, e o segundo polo teórico é ecossistema de inovação de São Carlos. O termo ecossistema de inovação ele é popular na literatura. Uma definição básica é composto por atores, por exemplo, recursos materiais e capital humano. A capacidade de inovar é aquela relação da capacidade de um lugar desenvolver novas ideias e essas causarem impacto, seja econômico, político ou ambiental, e a capacidade de empreendedorismo,
que é relacionado à existência do ambiente de negócios que estimule a formação de novas empresas, sobretudo empresas voltadas à inovação. Segundo o polo teórico, São Carlos é considerada a capital nacional da tecnologia. Isso começa lá nos anos 50, com a instalação da USP, Escola de Engenharia de São Carlos, da UFSCar nos anos 70. Um estopim foi a fundação da Parktech em 1984, que é uma grande incubadora de empresas. A configuração atual do ecossistema, rapidamente, são quase 180 startups, 28 eventos de empreendedorismo, 17 espaços de inovação e coworks, 9 polos educacionais, 30 comunidades, ONGs e diversas organizações universitárias. São Carlos, por exemplo, tem a maior média de doutores por habitante do Brasil. Isso mostra a importância de São Carlos como polo tecnológico. Em relação ao método do artigo, é uma revisão sistemática de literatura. A questão geral da pesquisa foi qual o estado da arte e da literatura abordando os componentes do ecossistema de inovação em São Carlos. Algumas strings de busca que foram utilizadas. As bases foram a Scopus, a Web of Science e a Google Acadêmico. Foram utilizados critérios de inclusão e exclusão. Foi feita uma análise bibliométrica e das unidades de análise, por polo teórico. Alguns resultados, foram 26 artigos selecionados. O interesse é antigo, só que ele continua sendo recente, como São Carlos como objeto de estudo. O interesse é muito local, ligado com pesquisadores da cidade, ligado às duas grandes universidades de São Carlos. Foram geradas 3 proposições de gaps, ou pelo menos oportunidades de expandir a literatura. A primeira é que aparente existir uma lacuna de estudos abordando ambientes de coworking. A segunda é estudos que comparem o ecossistema de São Carlos com outros ecossistemas. E uma terceira lacuna seria aquele que analisa, que investiga o ecossistema, os componentes de inovação de São Carlos, a partir de uma perspectiva teórica de ecossistemas de inovação, que é mais presente em estudos internacionais. Concluindo, o interesse por estudar em São Carlos, como importante centro de inovação, acompanha a própria relevância da cidade. Existe um forte interesse local por pesquisadores da cidade no estudo de São Carlos e, ao mesmo tempo, foram identificadas existem oportunidades de expandir, de complementar a literatura. Aqui são algumas referências. Agradecemos aí o Wilton pela fala, e para a gente dar seguimento ao debate, nós acordamos, eu e a Adriana, como nós temos 3 trabalhos, eu acho que dependendo daria para expandir um pouquinho do tempo do debate de cada trabalho, para girar em torno de algo de 10 a 15 minutos nesse primeiro momento, e depois, ao final, a gente faria um debate geral de todos os trabalhos da sessão, trazendo algumas congruências entre os trabalhos, para a gente também gerar algumas discussões a respeito do grande tema da nossa sessão, que é gestão, a área da área gestão da inovação, e o tema é redes, ecossistemas e ambientes de inovação. Para a gente, então, começar o debate, eu vou passar a palavra para a Adriana, para ela levantar os principais pontos que ela identificou, e aí a gente vai fazendo essa discussão, tudo bem? Bom, Wilton, parabéns pelo trabalho. É um tema muito atual, né? E ele é atual há muitos anos, há muitas pesquisas. Então, desde da década de 90, anos 2000, a gente vê um crescimento pela própria literatura, a gente viu que tem um crescimento de busca de publicações em cima desse tema. Então, e em especial uma região tão rica, né, de conhecimento, que gera tanta riqueza, não só acadêmica como empresarial, como a região de São Carlos pela UFSCar. Algumas observações que eu pude fazer, então, primeira coisa na introdução, alguns apontamentos, claro, que são feitos como uma sugestão de melhoria, e sempre, como eu digo, esse tema é um tema que ele é muito possível de publicação, né? Então, são algumas sugestões que a gente observou. Primeiro, na metodologia, você fala sobre o passo a passo do tema de uma revisão sistemática de literatura, e eu senti falta na introdução da questão de pesquisa. A questão de pesquisa, porque você, um pouquinho lá na metodologia, você comenta que a escolha do procedimento por Randolph 2009, e lá ele mesmo menciona que o primeiro estágio de uma revisão sistemática de literatura, ela começa realmente por uma questão de pesquisa. Você identifica bem os objetivos do trabalho, são facilmente identificados e acertados durante o trabalho, mas eu acho que fica uma questão de pesquisa clara
ela fica condizente com o método com o procedimento que você escolheu, e também ele dá um norte para o leitor, né? Então, deixa o trabalho bem interessante. String de busca também, eu senti um pouquinho de falta dos critérios mais específicos do string de busca, né? Então, por esse string que você colocou, a gente tem que considerar a escolha booleana, não, né? Então, você escolheu or, and, então, como que foi que eu gostaria que depois você comentasse com a gente como que você fez a busca através dessa string. O objetivo principal de um trabalho qualitativo, ele requer rigor metodológico, e a gente tem que mostrar isso para o leitor justamente porque é um trabalho que a gente busca reproduzir. Então, se eu for reproduzir só por aqueles critérios, a gente não fica com mais dificuldade de chegar ao mesmo resultado. Né? Eu queria que você comentasse também, se possível, a critério de escolha dos artigos. Qual é o critério de qualidade que você utilizou dos journals, né? Então, você utilizou 3 bases, dessas 3 bases, senti falta também de uma especificação um pouquinho mais profunda sobre o critério de qualidade. Quando a gente fala de um outro tópico também, para finalizar, né? Quando a gente fala de ecossistema de inovação, a gente já pensa muito rapidamente em tríplice hélice, quádrupla ou quíntupla hélice, né? Em especial a tríplice hélice envolvendo a universidade e as empresas, que é o caso de uma incubadora. Eu senti falta, você menciona sobre a tríplice hélice no meio do trabalho, mas senti falta de uma coisa mais, de você ter uma base um pouquinho maior e mencionar isso como algo relevante para o estudo, né? Porque a gente acaba aliando os dois. E, no mais, o trabalho alcançou o objetivo, então a gente consegue identificar que os critérios que você colocou como os objetivos principais, eles são alcançados no trabalho. A gente identifica também você responde os seus objetivos principal e os secundários. E, no final, como sugestão de estudo, eu vejo um trabalho ligado ao ecossistema que pode ter como estudo futuro uma aplicação técnica, né? Então, o praticante, ele também pode se servir do estudo para um critério de escolha para incubação de startup, enfim. Também, como sugestão, eu incluiria algo para o estudo futuro como uma aplicação técnica. Alessandro, não sei se você quer comentar alguma coisa ou se a gente abre para debate. Se o Wilton quiser responder as suas colocações, aí depois eu complemento alguns elementos. Pode ser, Wilton? Pode ser. Bom, primeiro, obrigado pelo retorno. A primeira coisa que eu queria colocar, né, que eu falei, na verdade não é minha área de estudo, eu fiz uma disciplina de gestão de tecnologia, aí eu desenvolvi esse artigo e aí eu fui meio que no cego aí para escrever ele. Realmente, o meu próprio orientador, Mário Sacomano, ele disse vários pontos, inclusive que você citou, quando ele fez a revisão, a própria professora da disciplina. Realmente é um artigo que, para falar a verdade, eu não pretendo levar ele à publicação em revista, para falar a verdade, mas supondo que tivesse publicado em revista, eu acataria tudo que você falou e faria até mais do que isso. Por exemplo, o número de artigos, a amostra, essa questão de ser mais sistemática, string de busca, eu concordo com você. Essa questão de pesquisa, que o próprio Mário Sacomano, meu orientador, ele me enviou um feedback falando sobre isso, essa questão de pesquisa que tem que ser mais, ele até citou, podia ser mais específica, essa é muito generalista, do ecossistema de inovação de São Carlos, mas ele considerou que isso aí não é muito generalista, deveria focar numa outra pergunta mais específica, né? O paper, colocar ele numa linha de frente mais fechada e não generalista quanto essa. Então, eu concordo com você no que você citou em relação ao método, na própria questão de pesquisa, que é o início para desenvolver uma revisão sistemática. Eu concordo com você. Se eu tivesse que levar à frente esse artigo e publicar numa revista, eu teria que basicamente refazer ele, ser mais sistemático, aumentar a amostra, método, e questão de pesquisa. A primeira seria a questão, eu concordo com você, meu orientador colocou, é a questão de pesquisa mesmo, que é o maior problema desse artigo, na minha opinião, e ele falou, é verdade mesmo, que é a questão de pesquisa.
realmente eu acato o que você falou mesmo, eu concordo, e ele já tinha até me retornado isso, mas realmente a ideia desse artigo, na verdade, era basicamente colocar em evidência o ecossistema de inovação de São Carlos, que existe um ecossistema em São Carlos de inovação, né? O interesse por estudar é antigo, antiga, a ideia é achar gaps, mas óbvio que para mim poder encontrar gaps de uma maneira mais sistemática, mais segura, óbvio que eu teria que fazer um ponto metodológico mais preciso do que foi feito. Mas eu concordo com você e realmente, se fosse publicar em revista, deveria realmente ser, esse artigo deveria ser reescrito, revisado de uma maneira bem rigorosa. Em relação aos meus comentários, Wilton, primeiramente, né, parabenizá-lo aí pelo trabalho. Eu acho que, igual você falou, como não é seu tema de pesquisa, acaba que gera uma dificuldade extra, né, para a gente entender o conteúdo e, além disso, tentar propor um artigo a partir dele, né? E eu ia destacar, em relação ao seu trabalho, também pensando em publicações futuras, mas como você mencionou que não é tanto o seu interesse, mas é mais uma curiosidade mesmo, porque eu vi que você menciona que você usou a Scopus, a Web of Science e o Google Acadêmico. E sobretudo quando a gente vai operacionalizar uma revisão sistemática, a gente, pelo menos eu tenho um pouco de barreira de entender como nós conseguimos, entre aspas, padronizar o Google Acadêmico com outras bases, porque, querendo ou não, ele é um pouco mais limitado em relação a especificações, como título e outros elementos que as bases de dados oferecem. E aí, no caso, eu sugeriria para você realmente, se porventura você resolver tentar publicar esse trabalho mais à frente, tentar especificar melhor também como que foi feito essa busca no Google Acadêmico, sabe? Para tentar equilibrar esse processo de busca junto com as outras bases, tendo em vista que é uma base um pouco mais limitada, mas ao mesmo tempo ela é mais ampla em questão de trabalho, de alcance, do que as bases internacionais. E um outro ponto que eu achei muito interessante do seu trabalho é que quando você traz os autores que têm publicado sobre o assunto, a gente percebe muito um conhecimento meio que endógeno ali de São Carlos mesmo, né? Dos próprios professores da UFSCar estarem estudando também esse ecossistema e estarem propondo. Eu digo isso porque nós somos, pelo menos eu sou da cidade de Viçosa, aqui no interior de Minas Gerais, uma cidade pequena, e a gente vê cada vez mais esforços da Universidade Federal de Viçosa em estar tentando criar esse ecossistema de inovação, esse ecossistema empreendedor em Viçosa, e muitas das vezes acaba que tem uma certa dificuldade de nós, né, professores, alunos daqui, estarem estudando esse tema para estar propondo ações assertivas para esse contexto, né? E tem uma certa dificuldade também de apropriação desse conhecimento científico e tecnológico que é gerado aqui. E é legal ver isso, que pelo menos em São Carlos há vamos dizer, uma maturidade maior nessa apropriação desse conhecimento e que traz grandes benefícios para o local, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba realmente apropriando e minimizando custos, tendo profissionais de fácil acesso dentro desse contexto, dentro desse ecossistema que se é criado. No mais, é realmente destacar alguns desses elementos mesmo e parabenizar aí pelo trabalho. Eu acho que tem possibilidades grandes de publicação, então, assim, fica a dica, né? Quem sabe, depois de dar uma respirada, um fôlego aí, né? Um tempinho de gaveta, quem sabe você não se anime para estar trabalhando nele aí para publicar futuramente. Mas é isso. Parabéns. Obrigado. Realmente é verdade, essa questão metodológica da revisão sistemática, essa é outra dificuldade que eu tenho, inclusive, até porque é o primeiro artigo que eu usei revisão sistemática, para falar a verdade, esse método, como metodologia mesmo principal. Esse método de revisão sistemática, essa é uma dificuldade que eu tenho mesmo. E publicar em revista aí depende do meu orientador, como eu falei, não é da minha área mesmo, então, assim, ele falou, foca na sua área, que eu estou querendo outro artigo da minha área, e não nesse. Mas a ideia realmente não era publicar em revista, mas eu agradeço pelo feedback. Se ele topar, eu poderia refinar esse artigo e enviar, mas aí é uma questão entre eu e ele mesmo, mas a ideia mesmo era divulgar num congresso mesmo. Beleza, Perfeito. Wilton. Obrigada, Wilton. Alguém tem? A gente ainda tem mais uns minutinhos. Alguém, se quiser fazer algum comentário. Senão a gente passa para o próximo trabalho. Acredito que não, né? Enquanto você vai se preparando aí, Adriano, eu vou fazer só um breve preâmbulo aqui, apresentando o próximo trabalho, para a gente dar
dar seguimento. O próximo trabalho ele é intitulado Incubadoras de Empresas de Universidades Federais, a recente experiência da Universidade Federal do ABC, e tem como autores o Felipe Venâncio, que já abriu a tela aí para nós, o Celso Machado Júnior, Maurício Luiz, Wellington Pereira e o Rafael Reiner, todos da USCS, né, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, correto, Felipe? Então, Adriana, se você puder, por gentileza, projetar aí para a gente dar seguimento. De universidades federais. Incubadoras de empresas de universidades federais, a recente experiência da Universidade Federal do ABC. Na introdução do trabalho, é apresentada a informação trazida através de uma pesquisa da Amprotec, onde 35% das incubadoras de empresas respondentes à pesquisa da Amprotec são mantidas por universidades federais, o que mostra a relevância das universidades federais na incubação de empresas. O objetivo do trabalho é analisar os elementos do processo de incubação promovido pela Universidade Federal do ABC. Os elementos a serem analisados foram o processo de seleção de empresas, os serviços oferecidos e as dificuldades encontradas no processo de incubação promovida pela UFABC. O referencial teórico apresenta a inovação e o modelo hélice-tríplice, que é um modelo onde governo, universidade e empresa interagem a fim de promover a inovação. Dessa interação podem surgir organizações híbridas, como incubadoras de empresas, que é o caso do nosso locus de pesquisa. E também é trazido os elementos da incubação de empresas que serão trabalhados, a seleção, os serviços oferecidos e as dificuldades no processo de incubação. Sobre a metodologia, é uma pesquisa descritiva e exploratória. O locus de pesquisa é o programa de incubação promovido pela Universidade Federal do ABC, através de sua incubadora de empresas de base tecnológica, a IT-UF-ABC. Essa incubadora ela foi instituída em 2017 e ela é gerida pela Inova UFABC, que é a agência de inovação da UFABC. A coleta de dados ela foi realizada através de pesquisa documental, através dos editais de seleção de empresas e da resolução de instituição da IT-UFABC, e através de entrevistas, onde foram entrevistados 3 servidores envolvidos no programa de incubação e 4 representantes das empresas incubadas. Foi empregada a técnica de análise de conteúdo da Laurence Bardan. Os principais resultados da parte da seleção, ela é realizada através de publicação de editais que não tem uma periodicidade definida, são de fluxo contínuo, e esses editais podem oferecer as modalidades de incubação não residente e residente. E os critérios de avaliação para a seleção das empresas é o grau de inovação, a viabilidade e maturidade do projeto, a capacidade mercadológica e a avaliação da equipe. Todos esses critérios são dados notas e somadas as notas. Os serviços oferecidos para incubação não residente, que é quando a empresa não ocupa um espaço físico na incubadora. Então, essa modalidade ela é oferecida para projetos incipientes. Ela dura, em média, 4 meses e é um curso introdutório ao empreendedorismo. E também são ministradas mentorias, um servidor técnico-administrativo que participa da gestão da incubadora que oferece essas mentorias. Já a incubação residente, que é quando a empresa ocupa de fato um lugar na incubadora, a incubadora ela
praticamente só tem oferecido a infraestrutura para essas empresas. Da parte das dificuldades, foi constatado que as equipes são reduzidas, a equipe da incubadora ela é reduzida e não capacitada. Então, existe uma falta de espaço físico, tanto é que a própria UFABC ela também disponibiliza os laboratórios de pesquisa para poder suprir essa necessidade da falta de espaço. Então, as empresas acabam ocupando esse espaço dos laboratórios de pesquisa da própria UFABC, não da incubadora. O baixo orçamento também é um problema constatado, visto que a agência de inovação ela tem um dos menores orçamentos da UFABC, e isso com certeza impacta o processo de incubação. A burocracia no fluxo de processos também é um problema constatado, visto que as empresas, mesmo após elas serem aprovadas no processo seletivo, elas demoram muito tempo para conseguir, de fato, ingressar na incubadora. E problemas quando um professor da UFABC é um sócio cotista dessas empresas. Então, isso acaba tornando o processo de ingresso muito burocrático. A conclusão é que o programa de incubação da UFABC necessita de amadurecimento. Então, é plausível o fato da pandemia do Covid ter prejudicado o programa de incubação, em decorrência da suspensão das atividades presenciais, além da incubadora ela ser muito recente. Sem dúvidas, a pandemia impactou negativamente no processo de incubação. Porém, muitas das dificuldades constatadas, elas não são devidas à pandemia. Solução para alguma das dificuldades identificadas não depende apenas dos esforços dos servidores da Inova UFABC. Então, é preciso haver um esforço institucional da UFABC como um todo, para que o programa possa fornecer, pelo menos, o mínimo necessário para que as incubadas possam desenvolver seus projetos usufruindo de infraestrutura, capacitações e as mentorias adequadas. Algumas das principais referências utilizadas no trabalho e agradeço. Meu nome é Felipe. Obrigado, Felipe, pela sua apresentação. Para a gente manter a perspectiva, né, do debate, eu vou primeiramente então passar a palavra para a Adriana, e aí depois a gente vai fazendo esse diálogo e eu complemento com algumas considerações também. Bom, Felipe, também queria te parabenizar, é um tema... Então, sempre que a gente fala de artigo, de trabalho científico, a gente já tem que parabenizar o autor, porque todo trabalho científico, ele requer dedicação, ele requer entrega, e, sem dúvida, são trabalhos que... nós estamos numa era de unir a academia, trazer a academia aos praticantes, né? Por mais que a gente precisa escrever para os praticantes, né? Então, a gente tem que ficar mais alinhado possível com a prática, com quem vai utilizar o nosso trabalho. E quando se fala de ecossistema de inovação, numa era de 2019, 2020 para 2022, a gente tem um índice de incubação de startups, né, de acordo com a AB Startups, dobrou. Então, a gente entende que falar de ecossistema de inovação é sempre um tema atual e é sempre um tema relevante. Então, parabenizo você por esse trabalho e as minhas considerações, que eu acho que vai enriquecer esse trabalho, até, como eu falei, até para trazer para o praticante, né? Um critério de escolha de incubadora, enfim. Então, mais uma vez, na introdução, eu vou também falar para você, como no trabalho anterior, que eu senti falta de uma questão de pesquisa, tá? A questão de pesquisa, ela direciona muito o leitor para o que ele vai encontrar. Embora os objetivos a gente vê que são objetivos claros, a questão de pesquisa, ela aguça o interesse do leitor em continuar lendo o trabalho. O que eu vou enfrentar pela frente? Fica
mais claro, ficou uma escrita mais clara. Achei como ponto positivo, eu coloco que você trouxe o tema da tríplice hélice, né? Então, como eu também mencionei no trabalho anterior, quando a gente fala de incubação, quando a gente fala de ecossistema, a gente coloca isso em evidência, né? A gente tem a Europa, né? A Europa, Estados Unidos estão um pouquinho à frente na questão de estudos, né? Então, se a gente for analisar algumas revistas europeias de inovação, a gente vê que tríplice hélice, quádrupla, equídrupla, ela continua sendo um tema que continua tendo publicação, porque continua sendo um tema interessante, tá? Então, parabéns por ter incluído esse tema também. Na metodologia, então, quando a gente lê o seu trabalho por inteiro, a gente entende que se trata de uma pesquisa qualitativa, de origem exploratória e descritiva, mas, por se tratar de um caso tão específico de descrição do que você está vendo dentro do campo, eu achei bastante compatível com o estudo de caso, né? Então, até pelo desenvolvimento que você fez ao longo do texto, eu esperaria, pelo título, eu já esperaria ver um estudo de caso, tá? Então, talvez você discutir com o seu orientador se realmente você não encaixaria esse seu trabalho num estudo de caso. O estudo de caso, ele também, quando a Bardan, ela cabe também com esse estudo de caso, então, eu acredito que o critério de que você utilizou para fazer análise de conteúdo, ele está condizente também com o trabalho que você desenvolveu. Senti falta também de você esmiuçar um pouco mais a questão de, quando a gente fala também, mais uma vez, rigor da pesquisa qualitativa, a gente tem uma ferramenta de triangulação que ajuda muito você a ter a evidência, a registrar ainda mais a evidência das entrevistas que você fez. Então, eu senti um pouco falta de você colocar em um parágrafo, 2 parágrafos que seja, você esmiuçar um pouquinho mais a questão do seu critério de triangulação, incluir, né, porque se você falou que você fez uma análise de documentação, né, que você teve acesso a dados secundários através dos documentos, eles servem de triangulação para as entrevistas que você fez. Então, eu senti um pouco de falta de você esmiuçar um pouco mais, tá? Com a questão de pesquisa e se você enviesar o seu trabalho para o estudo de caso, vai trazer, eu acredito que vai dar mais, vai deixar mais real, vai dar mais realce ao gap de pesquisa, ao gap de estudo. Então, esse gap acaba tendo mais relevância a partir do momento que você tem, por exemplo, se você colocar como critério de estudo a importância da Universidade Federal do ABC na região que ela atua, você traz um pouco mais de relevância ainda, né? Então, você abre esse gap de trabalho, o gap o gap científico, ele pode se tornar até a relevância mesmo da universidade para a região que ela está, ponto. E mais uma vez, quando a gente fala de incubação, quando a gente fala de ecossistema, aplicação técnica. Então, eu também colocaria como sugestão de estudo futuro o desempenho de empresas. Você pode seguir, por exemplo, um estudo futuro de alguma empresa que estivesse incubada lá e que você conseguisse ter o desempenho, quantidade de empresas graduadas, né? Então, como estudo futuro, eu colocaria alguns tópicos referentes à aplicação técnica do seu estudo, né? Então, o quanto que o praticante consegue, através do seu estudo, tomar uma decisão por estar ou não na incubadora da Universidade Federal do ABC. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Se quiser comentar alguma coisa, Felipe, pode ficar à vontade. Bom, novamente, bom dia. Eu agradeço bastante as considerações da Adriana. Foi até interessante que muito do que a Adriana falou foi discutido realmente anteriormente. Esse trabalho ele teve origem na minha dissertação, né, de mestrado, e o grande desafio foi enxugar uma dissertação de quase 190 páginas num artigo de 16. Então, muita coisa acabou sendo
se perdendo, né, sendo retirada. A triangulação que a Adriana falou, ela existe na dissertação. A questão de pesquisa também existe na dissertação. E foi por uma decisão, né, entre mim e o orientador é o professor Celso, que nós acabamos não colocando a questão de pesquisa. Mas concordo, realmente ela direciona o leitor, é relevante, sim. Com relação a ser um estudo de caso, sim, realmente ele tem toda a cara de um estudo de caso. E eu vou dizer que foi bem polêmica essa questão do estudo de caso. Vai ser, não vai ser? Lá na USCS nós fazemos workshops, né, periódicos para que os professores saibam o andamento do nosso trabalho. Então, inicialmente foi um estudo de caso, sim, a gente colocou, durou bastante tempo, aí chegou na qualificação e aí ficou meio esquisito, e o meu orientador ele não é muito fã de estudos de caso. Então, foi bastante discussão até chegarmos que, não, vai ser descritiva exploratória mesmo. Mas, realmente, tiveram professores que falaram, não, é um estudo de caso. Só que, conforme o trabalho foi se desenrolando, sugestões das bancas, assim, foi bem polêmico. Até fecharmos que ia ser descritivo exploratório, teve muita discussão nisso. Mas, realmente, ele tem toda a cara de um estudo de caso. Concordo. Então, por enquanto, é isso. Agradeço as considerações novamente. Felipe, eu vou pegar o gancho da sua fala. Primeiramente, te parabenizar também pelo trabalho. Eu acho que, como a Adriana disse, é um assunto super relevante e que a todo momento está se renovando as discussões e, ao mesmo tempo, vem crescendo esse interesse, né, sobre esses tipos de assuntos, sobretudo também com esse boom dessas novas formas organizacionais, de startups, entre outros modelos de negócio que a gente tem visto aí atualmente. Eu queria fazer alguns breves comentários, como você disse, né, como é de origem de uma dissertação, e querendo ou não para um congresso, né, a gente acaba tendo que fazer um artigo mais enxuto ainda. Eu vou dar algumas sugestões do que às vezes você poderia tentar complementar, como, por exemplo, tentar para uma revista, que eu acredito que você deva conseguir ganhar pelo menos ali mais umas 5 páginas, né, para ficar ali dentro. Eu acredito que, dependendo da revista, até 20 páginas é possível publicar tranquilamente, né, dependendo do número de palavras. Eu achei muito interessante o seu trabalho, só que eu senti falta, porque você traz um tópico do referencial abordando a ideia da triple helix, né, a tríplice hélice, e eu senti um pouquinho de falta de você discutir essa parte teórica da triple helix nos seus resultados. Eu acredito que na sua dissertação deva ter uma discussão mais apropriada para esse referencial. E, assim, como sugestão, acredito que você poderia trazer uma breve contextualização nos seus resultados, igual a Adriana disse, de trazer a universidade, trazer essa interação da universidade com as empresas e com, né, com a própria indústria, ou melhor, com o governo local ali, né? Eu acho que você fazendo essa breve contextualização, você conseguiria abordar um pouquinho desses elementos da Triple Helix e caracterizaria o seu objeto, né? Para você entender ali aonde que a incubadora ela está inserida dentro desse ambiente, dentro desse ecossistema. Eu acho que ficaria legal fazer essa contextualização. Eu acho que você pode 2, 3 parágrafos mesmo, é só para realmente caracterizar o objeto. E uma outra sugestão também que eu traria para você, é em relação às suas categorias de análise, da análise de conteúdo. A gente percebe elas muito bem definidas nas discussões dos seus resultados, né? Cada uma delas, e eu sugeriria você colocar um quadrinho na metodologia, apresentando cada uma delas e uma breve descrição, com base no seu referencial teórico, porque você já vai mostrar para o leitor, olha, de tudo que você leu no seu referencial teórico, eu sintetizei assim. E aí a pessoa já tem esse direcionamento, ela já vai com esse elemento teórico na cabeça para entender os seus dados. Eu acho que ficaria bem robusta, assim, e você também deixaria mais claro, né, uma maior transparência também dos seus procedimentos metodológicos, que é muito importante, além de, claro, trazer essa informação da triangulação, que por mais que teve que cortar, né, para o evento, mas para uma revista ela vai ser muito importante mesmo, porque você precisa mostrar toda essa sua qualidade metodológica. No mais, Felipe, é só realmente parabenizar aí pelo trabalho. Eu acho que tem grande potencial aí para você colher bons frutos dele aí no futuro. Isso se já não tiver já nesse processo, né, de pensando em submissões, revistas. Eu acho que tem muito a agregar esse trabalho aí, tanto para a literatura quanto para os próprios práticos também.
Porque, e um outro elemento também, desculpa a fala longa, mas é interessante ver também o quanto que, por mais que essa incubadora que você estudou, ela, se for olhar, ainda é recente, né? Se não me engano, foi 2017, não é isso que ela foi criada? Então, assim, ela está nesse processo de estruturação ainda, né? Acredita-se. Então, acho que isso pode estar associado a um pouco das limitações que foram identificadas, mas a gente já observa uma certa, vamos dizer, qualidade institucional dessa, né? Esse aparato institucional dessa da universidade, da incubadora em si. Eu acredito que alguns elementos eles possam vir a amadurecer realmente com o tempo, né? E aí eu acho que a questão dos recursos que você trata é muito importante você mencionar isso, porque chama a atenção da própria gestão ali da universidade. Poxa, por que a inovação ela não está sendo tão valorizada dentro da universidade? O que está acontecendo? E você chamando atenção para isso, você acaba despertando esse interesse, né? E quem sabe aí nas próximas gestões da universidade aumente um pouco a parcela desse financiamento aí. E no mais é isso, viu? Parabéns aí pelo trabalho e sucesso. Obrigado, agradeço as considerações. Mais alguém quer fazer algum comentário? A gente pode passar para o próximo artigo, para o próximo tema. Tá ótimo, Adriana. E como feito da última vez, eu vou só fazer uma breve apresentação, enquanto você vai fazendo o compartilhamento. Então, pessoal, esse terceiro trabalho, ele é intitulado Dinâmicas para a Formação de Ambientes de Inovação Municipais, uma análise dos seus condicionantes. Esse artigo ele foi encabeçado, né, escrito por mim mesmo, como um artigo de uma disciplina aqui na Universidade Federal de Viçosa, e ele conta também com a parceria do professor Marco Aurélio Marques Ferreira, o professor Alan Ferreira de Freitas e também a Maísa Correia Silva. Só um minutinho que falhou aqui. Agora está entrando. Olá para todos e todas, meu nome é Alessandro e eu vou apresentar agora o artigo intitulado Dinâmicas para a Formação de Ambientes de Inovação Municipais, uma análise dos seus condicionantes. Esse artigo ele foi encabeçado por mim e contou com o apoio dos demais colegas que são apresentados. Primeiramente, pessoal, a ideia desse artigo ele surge da relação já existente na literatura entre inovação e desenvolvimento econômico, de forma que a inovação ela permite reestruturar as relações econômicas pré-existentes, gerando renda, emprego e maior competitividade. Dentro da ideia de inovação, sobretudo a partir dos economistas evolucionários, passou-se a discutir a ideia da inovação com uma forma sistêmica, no qual ela está inserida em um ambiente e ela emerge a partir da interação entre organizações privadas, instituições de ensino, governo e a sociedade, que trocam informações e conhecimentos que são permeados pelos recursos naturais disponíveis. E aí objetiva esse desenvolvimento de soluções inovadoras e tecnológicas para suprir necessidades individuais e organizacionais, bem como resolver os problemas sociais. Essa ideia de inovação sistêmica que foi apresentada, ela está numa perspectiva da quíntupla hélice, que seriam 5 atores principais, ou 5 eixos principais de cooperação. E essa ideia de inovação sistêmica, ela presume uma grande confiança entre os atores para a construção de sinergias. E dado o contexto que o Brasil e a América Latina vivencia e com algumas características político-institucionais e socioeconômicas que muitas vezes podem dificultar essa cooperação e a construção de sinergias, destaca-se o papel do governo como um grande fomentador da inovação e desse ambiente inovador. E além disso, alguns fatores econômicos, sociais, políticos, institucionais e de infraestrutura, eles podem favorecer essa inovação e a troca entre os atores. E isso pode fazer com que gerem novos conhecimentos para permitir a inovação. E destaca-se a necessidade de compreender esses fatores e como eles influenciam na inovação. Diante disso, a pergunta de pesquisa que a gente vai
tentar responder é quais fatores econômicos, sociais, políticos, institucionais e de infraestrutura que condicionam o ambiente inovador municipal, pautado na cooperação entre múltiplos atores. O objetivo, então, é analisar esses fatores que condicionam a formação de um ambiente inovador, e a justificativa está no fato de que a inovação ela permite romper com o estágio de subdesenvolvimento e atraso econômico e preparar um melhor ambiente para responder aos problemas complexos do contexto contemporâneo. No referencial teórico, a gente discute um pouquinho da perspectiva da inovação sistêmica, governo e cooperação para o desenvolvimento local, discutindo essa ideia da inovação com o desenvolvimento a partir de novas combinações que vão modificar e contribuir para evoluir o contexto no qual as organizações se inserem. A gente traz também alguns elementos da economia evolucionária, trazendo essa perspectiva sistêmica e de que as decisões elas não são tomadas de forma isolada, e essas decisões influenciam a inovação e as especificidades contextuais também vão influenciar. E a gente trabalha um pouquinho com a ideia da quíntupla hélice, que seria a cooperação entre o sistema educacional, formando capital humano, o sistema econômico, formando capital econômico, o ambiente natural, que forma o capital natural, a sociedade, que forma o capital social, o sistema político, o governo, que forma o capital político e jurídico. Esses atores cooperando, eles fomentam a inovação. O segundo ponto do nosso referencial teórico, a gente vai discutir um pouquinho o desenvolvimento das hipóteses, né, e as expectativas teóricas para cada uma delas. E aí no eixo econômico, a gente tem complexidade econômica e formalidade do mercado de trabalho que influenciam positivamente. No eixo social, a gente tem a taxa de matrícula no ensino superior e a população vulnerável, sendo a taxa influenciando positivamente a população negativamente. No eixo político-institucional, a gente tem a qualificação do servidor público e transparência municipal influenciando positivamente. E no eixo infraestrutura, a gente tem acesso à internet e sustentabilidade ambiental influenciando positivamente nesse ecossistema de inovação municipal. O método, aí a gente tem um modelo teórico que foi adotado com a pesquisa. É uma pesquisa quantitativa, de cunho descritivo, e foi feito para uma amostra de 100 municípios mais populosos no Brasil. A caracterização é uma pesquisa cross-section para o ano de 2019 e utilizou-se a regressão linear múltipla. Como variável dependente, a gente utilizou a proxy para a inovação do índice de cidades empreendedoras, e variáveis independentes a gente tem o índice de complexidade econômica, a formalidade do mercado de trabalho, taxa de matrícula no ensino superior, população vulnerável, qualificação do servidor público municipal, transparência municipal, acesso à internet de alta velocidade, índice de sustentabilidade, e como variáveis de controle a gente usou população urbana e densidade demográfica. Partindo para a análise exploratória dos dados, a gente observa que dos 20 municípios mais inovadores, 19 deles estão na região sul e sudeste do país, exceto para o município de Campina Grande, na Paraíba, que está na 6ª colocação de município mais inovador. Com isso, a gente percebe que há uma concentração muito grande no eixo sul-sudeste, seja porque grandes empresas se concentram nesse local, ou porque há maiores investimentos públicos também nesse processo. A gente observou também que para as variáveis econômicas há algumas diferenças importantes entre os municípios, sobretudo para a formalidade do mercado de trabalho, que tem uma média de 33,5% e uma dispersão de 12%, né? E a gente observa ali no máximo e mínimo, né, que a gente vê de 8% até 75% de formalidade do mercado de trabalho. E a gente também percebe um alto número de pessoas em vulnerabilidade social nos municípios analisados, sendo uma média de 27,36%. Algo que chama atenção, sendo que tem município que esse índice chega a 66%. O que chama realmente atenção aí em relação à análise exploratória dos dados. Partindo para a regressão, a gente observa que a complexidade econômica ela demonstrou ser positiva e significativa a 1%, significando que desenvolver políticas voltadas à atração de diferentes empresas e modelos de negócio favorece a transferência de tecnologias e impacta em melhores condições econômicas e sociais para a população. Ao mesmo tempo, a taxa de matrícula no ensino superior demonstra ser significativa e positiva também a 5%, demonstrando que o investimento no ensino superior, a inserção de alunos, também estimula a inovação. Por outro lado, a população vulnerável ela demonstrou ser negativa e significativa a 1%, mostrando que desigualdades elas também podem criar barreiras à cooperação e criar um clima de insegurança que pode prejudicar a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Já a qualificação do servidor público ela também demonstrou ser positiva e significativa a 1%, demonstrando que servidores públicos mais capacitados estão também mais engajados na promoção do desenvolvimento tecnológico municipal e da inovação. E a transparência ela não corroborou com a expectativa teórica, ela se demonstrou ser negativa e significativa a 5%. O que gera a indagação, será que maior transparência pode também externalizar problemas fiscais e limitações institucionais do governo local e prejudicar a confiança? Então, pessoal, partindo para as conclusões, a gente observa então
a necessidade de políticas públicas para atrair o número de empresas de diferentes especialidades para incentivar a inovação, bem como estimular o ensino superior e a capacitação dos servidores públicos, que isso vai permitir transferência de conhecimentos e estimular a criatividade e inovação. Já as condições socioeconômicas e a transparência, elas podem influenciar negativamente esse ambiente, necessitando explorar mais de que forma que isso acontece. Enquanto contribuições teóricas, a gente tem a necessidade de compreender diferentes fatores que podem condicionar esses ecossistemas, e enquanto contribuições práticas, a gente busca oferecer algumas diretrizes para a formulação de políticas, ao mostrar fatores que podem ser maximizados. Em relação à limitação, a gente tem uma amostra pequena de municípios que pode interferir nas inferências, e também a inovação pode ser permeada por fatores endógenos, que não foi possível contemplar com essa pesquisa. E para estudos futuros, a gente estimula a analisar novos fatores, explorar as diferenças regionais. Aqui estão as referências utilizadas, e eu agradeço pela oportunidade. Então, pessoal, agradeço aí pela minha apresentação. Eu vou passar então a palavra para a Adriana e depois a gente dá prosseguimento aí às discussões do trabalho. Adriana, seu áudio está fechado. Estava aberto, fechei. Parabéns pelo trabalho. Quando eu vi, eu não liguei o nome à pessoa, então aumenta mais a minha responsabilidade de comentar o seu trabalho. Deixando assim bem transparente que a metodologia quantitativa, então eu vou te dar as minhas observações, elas são muito mais qualitativas em questão, porque eu acredito que cabe um quali aí no seu trabalho, eu acho que vai enriquecer muito um trabalho, transformar esses dados e aplicar esses dados em outras áreas, então eu vou te dar muita coisa qualitativa, que é a parte quantitativa, como diz a minha orientadora, a gente tem que saber, mas não é a minha especialidade, então, mas alguns pontos que eu levantei. Primeiro, mais uma vez, o tema, né, é o tema foco do nosso grupo aqui, né, dessa sessão, mas ele continua sendo, e mais uma vez eu reforço que o ecossistema saber entender mais o ecossistema e trazer um trabalho quantitativo para o ecossistema é de suma relevância, tá? Então, trazer a quíntupla hélice também, é um tema novo, a gente escuta muito mais sobre tríplice, a gente não tem muita inserção do governo, mas se a gente estuda a quíntupla hélice, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê o quanto que o governo direciona as inovações, né? O próprio Vale do Silício nasceu de uma iniciativa do governo e o quanto que eles viram que aquilo dá certo. Foi uma iniciativa para fins de armamento, né, em fins bélicos, mas ele trouxe resultados inesperados, né, que foi o boom das techs dos Estados Unidos. E a gente tem eles replicaram esse modelo na Europa, e a gente também tem, de certa forma, a replicação desse modelo aqui no Brasil. Então, a gente tem algumas áreas, a área de Campinas, de São Carlos, como a gente viu, São José dos Campos, a gente tem alguns polos tecnológicos que a gente vê que teve essa inserção do governo. Então, eu me suportei bem pelo referencial teórico que você trouxe, eu vi que trouxe suporte para o desenvolvimento do trabalho, para o desenvolvimento das hipóteses, tá? Então, uma observação que eu coloquei, que é um tema que eu acho muito interessante, é a economia evolucionária, tá? A gente vê poucos estudos, por exemplo, relacionando a gente vê relacionando a economia evolucionária, ela ficou um pouquinho lá atrás, né? Acabou perdendo a força, principalmente porque ela surgiu com um tema mais ligado à estratégia das empresas, e ela foi perdendo força, a gente não vê muito, mas eu particularmente acho, tem a professora Dimara Meirelles do Mackenzie, que ela tem excelentes trabalhos sobre economia evolucionária, e eu acho que se a gente for estudar mais a fundo, a gente vai ver que a inovação, ela tem sim um tema, ela tem o pezinho na economia evolucionária, a gente pode colocar uma lente teórica da economia evolucionária, a gente consegue ver um tema. Então, eu exploraria
um pouquinho esse tema, já que você citou en passant, né? Eu estudaria um pouquinho, eu acho que caberia, de repente, ele bate de acordo com alguns pontos que você colocou nas suas hipóteses, então eu trataria com carinho. Metodologia. A gente fala muito de estudo quantitativo relacionado a uma escala, né, de análise. Então, não sei se é o caso, mas talvez também trazendo esse trabalho para um quali-quant, a gente poderia identificar uma escala que você poderia fazer a aplicação disso. Eu coloquei até baseado com seus estudos futuros, porque você coloca de fazer um comparativo entre regiões, né? Entre regiões do Brasil, porque se é um gap que você tem entre a quantidade de municípios é pequena, e só abrindo um parênteses, não sei se você chegou a estudar um pouquinho isso, ou se você tem conhecimento, o meu é conhecimento técnico de Campina Grande. Campina Grande tem um polo de desenvolvimento de inovação e inteligência artificial. Então, de repente, também pode ser um outlier dentro da região Nordeste, né? Então, a gente tem, quando a gente fala de tecnologias avançadas, a gente já pensa Sul, Sudeste, o Centro-Oeste também tem em Goiás, tem uma universidade que também tem, mas a gente pode, pegando esse gancho do que você identificou nesse trabalho, esticar um pouquinho para entender num estudo de caso por que essa Universidade de Campina Grande é um outlier. Por exemplo, você vai corroborar com as suas hipóteses se você confirma lá também. Então, de repente, é uma ideia de estudo futuro, tá? Mais uma vez, aplicação técnica, você colocou isso, técnica e prática, então também eu colocaria um pouco mais esses indicadores, eu coloquei como o desempenho individual dos itens, né? Então, identificar nesse seu estudo qual que tem um desempenho mais satisfatório, né, que você indicou que ele se confirmou, e com isso você imagina que tem um desempenho satisfatório, e encontrar uma escala que você possa fazer esse estudo em outras regiões. E, de repente, até fazer um comparativo com outras regiões, por exemplo, da América Latina, né, modificar entre as regiões, a gente pode também colocar coisas do exterior, né? Então, eu também ampliaria esse estudo para alguma região que tenha desempenho similar no exterior. E é isso, fora isso, para mim sempre é me deixa os olhos enche os olhos de a gente ver estudos ligados à iniciativa governamental, porque corrobora com algumas coisas que a gente vê na literatura, né? Então, e o quantitativo, ele vem para isso, ele vem para confirmar todo aquele qualitativo que a gente faz, de explorar, de descrever. Então, quando a gente amadurece, né, a metodologia, ela vem do nível de amadurecimento do campo. E quando a gente fala dessas hipóteses, questões econômicas, enfim, questões sociais, a gente já está falando que é um campo um pouco mais maduro. Então, é explorar um pouco mais essa maturidade e aplicar em outras regiões. Eu coloquei também que eu senti falta de você mencionar um pouquinho a correlação entre as variáveis, então, descrever um pouquinho mais isso também, né? O quanto que uma acaba influenciando na outra, se existe essa correlação, qual é a força dessa correlação. Então, eu coloquei isso também como uma observação na metodologia. E é isso, Alessandro. Fora isso, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Adriana. Agradeço muito pelos pontos levantados. E esse estudo quantitativo, a gente pensou muito na ideia de justamente identificar alguns outliers, alguns elementos para fazer estudos qualitativos futuros, né? Porque, como assim, foi um artigo de disciplina, e querendo uma disciplina, a gente tem que otimizar o tempo, né? Vamos dizer assim, porque não dá tempo da gente fazer uma pesquisa mais robusta. E a gente pensou, poxa, a gente tem um gap interessante aí da quíntupla hélice que está surgindo, e falou assim, vamos tentar explorar alguns elementos que estão associados a cada uma dessas hélices. Aí a gente teve essa ideia, né? Eu acho que deu para pelo menos ter uma visão um pouquinho mais geral do assunto. E só fazendo um breve comentário dessa questão da economia evolucionária, a gente, e também um comentário anterior, esse artigo ele foi desenvolvido em 2 disciplinas concomitantes,
e uma delas era gestão pública contemporânea, porque aqui no nosso doutorado ele é muito focado na área de administração pública. E o outro foi desenvolvimento, inovação e sustentabilidade. Aí eu tentei casar nesse artigo dois elementos, essa ideia da própria inovação para o desenvolvimento, o crescimento, e tentar trazer essa ideia do governo como uma nova forma de gestão pública, do governo como um fomentador do desenvolvimento tecnológico, da inovação, sobretudo a partir de parques tecnológicos, das próprias universidades, né, universidades empreendedoras, que tem se discutido muito também. Então, a gente tentou fazer esse gap, né? E a ideia da teoria, esse gap não, né? Essa junção. E a ideia da teoria evolucionária que a gente trouxe é porque ela emerge junto ali com a ideia dos teóricos neo-schumpeterianos, que eles revisitam o Schumpeter, né? E o Schumpeter ele associava a inovação muito à perspectiva do indivíduo, né? Do empreendedor. E eles passaram a entender, poxa, mas esse empreendedor ele está inserido em um contexto, e esse contexto influencia esse empreendedor, né? Essa ação. Aí a gente falou, legal, então dá para a gente trazer essa ideia do contexto como um fomentador da inovação também, né? E em relação a essa ideia da correlação, acho interessante trazer para dar uma visão geral, né, das variáveis, e eu acabei não trazendo justamente por causa do tamanho também, né? Eu acho que 15 páginas, querendo que a gente acaba... E no estudo quant que tem muita tabela, muita coisa, acaba que limita mais ainda, né? Mas, assim, eu agradeço muito mesmo os seus comentários. Esse polo de Campina Grande também é uma coisa que eu estou com ele na cabeça aqui, que eu tenho alguns contatos lá, eu tenho muita vontade de estudar, porque, e sobretudo no papel do governo, né? Porque a gente mais focado na administração pública, como que o governo está incentivando esse polo, sabe? Eu acho que seria algo fantástico, assim, e agradeço muito. Eu estou desenvolvendo um trabalho com o pessoal de lá de Campina Grande. Ah, então, que legal, que legal. Acho que, tem meu assim, telefone, posso te ótimo, apresentar o professor muito responsável. obrigado. Muito obrigado, vou entrar em contato sim. Mas assim, no mais, muito obrigado mesmo, Adriana. Eu não vou comentar, né, porque como foi eu que escrevi o trabalho, então assim, né, a gente já tem também alguns elementos de ajuste, né, porque sempre depois das disciplinas a gente acaba assim, pô, tô cansado, vamos mandar para um congresso para trazer uma oxigenação para o artigo, aí depois a gente vai e junta todas as considerações e ajusta, né? Mas assim, Isso aí. muito obrigado mesmo aí pelos apontamentos, muito construtivos. Se alguém tem mais alguma coisa, a gente tem uns recadinhos, né? A gente colocou você colocou aqui o link para fazer a avaliação, e a gente também vai ter agora o network, também vou colocar aqui no chat, quem quiser participar. Não sei se alguém tem mais alguma observação, algum comentário, alguma expectativa. Talvez eu só fazer um comentário final aqui, Adriana, só para a gente amarrar as ideias. Eu acho assim, pessoal, agradecer, né, a todos pela presença nessa sessão. Eu acho que a gente conseguiu debater bem a ideia, né, do tema dos ambientes de inovação, ecossistemas. A gente conseguiu trazer visões interessantes a respeito do assunto, né, uma perspectiva um pouco mais macro, abordando o município como um ambiente. A gente trouxe também igual a revisão de literatura abordando uma ação específica em um município, e a gente trouxe também o trabalho do Felipe, né, um pouco mais micro, trazendo uma perspectiva de incubadoras tecnológicas e as dificuldades, os processos de registro. É muito legal, assim, trazer essa discussão para cá, e a gente vê essa multiplicidade, né, de temas, né, relacionados a ecossistema de inovação dentro do contexto brasileiro. E eu queria aproveitar, né, já que a gente está fazendo esse estudo, eu queria divulgar para vocês também o nosso Tecnoparque aqui na UFV, para quem tiver interesse, vou colocar o link aí também. É um parque tecnológico que a universidade tem investido bastante recurso para desenvolver aqui, né? Viçosa é uma cidadezinha pequenininha no interior de Minas, não sei se vocês conhecem, mas para quem estuda e tiver interesse, acho que é muito legal as Doce ações. de leite maravilhoso. Aqui é famoso, né? Muito bom mesmo. E assim, e no mais é isso, pessoal. Agradecer mesmo a todos pela participação aí, convidá-los, reforçar o convite da Adriana para participar da sessão de networking e também reforçar o preenchimento, né, da avaliação da sessão. E espero aí, né? Estamos à disposição aí para
para comentários futuros, para a gente estar estreitando os laços aí. Sem Adriana. dúvida. Finalizando só, queria agradecer a todos a disponibilidade, né? A gente está no finalzinho de semestre, para todo mundo é tensão, né? E ainda tem Copa do Mundo, então a gente sabe que a gente está ainda com as emoções desse ano que foi tão cumprido, né? Principalmente para quem está estudando, está fazendo doutorado. Então, eu queria agradecer a todos a disponibilidade, os trabalhos são maravilhosos, são super atuais, então agradeço mesmo, com certeza eles vão contribuir não só para o meio acadêmico, mas também para os praticantes, que é o que a gente está, né? Nós no meio acadêmico tanto precisamos que os praticantes utilizem o nosso trabalho e que a gente fale para eles, né? Obrigada, pessoal. Então, podemos encerrar a sessão. Convido a todos para fazer a avaliação e temos bastante trabalho aí pela frente, tem bastante coisa, no SEMEAD está muito rico de debates, enfim. Convido a todos para continuar conosco. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado, pessoal. Obrigado, Adriana, pela parceria aí. Sucesso. Até mais, gente. Você também, tchau.